revogação de vistos pelos Estados Unidos é um tema que gera muitas dúvidas e preocupações. Milhares de pessoas ao redor do mundo, incluindo muitos brasileiros, são afetadas por essa medida. Entender o que significa ter um visto revogado, por que isso acontece e quais são as consequências, é fundamental para quem planeja viajar ou viver nos EUA. Este vídeo vai desmistificar esse processo, trazendo informações claras e diretas para você. Se você já teve um visto revogado, conhece alguém que passou por isso, ou simplesmente tem dúvidas sobre o assunto, deixe seu comentário abaixo. Sua experiência e suas perguntas são muito importantes para nós. A revogação de visto é o cancelamento de um visto válido por uma autoridade consular ou de imigração dos Estados Unidos. Diferente de ter um visto negado na solicitação inicial, a revogação ocorre quando o visto já foi emitido e está em posse do viajante. Isso significa que, mesmo que você tenha um visto válido no seu passaporte, ele pode ser cancelado a qualquer momento, antes ou durante sua viagem, ou até mesmo enquanto você já está em território americano. É um poder discricionário do governo dos Estados Unidos, exercido por diversas razões que vamos explorar em detalhes. A revogação pode ser feita por um oficial consular em uma embaixada ou consulado dos Estados Unidos, ou por um oficial de imigração na fronteira, em um aeroporto ou porto de entrada. Em alguns casos, a revogação pode ser automática, baseada em novas informações que surgem sobre o portador do visto. É crucial entender que um visto é uma permissão para solicitar entrada nos EUA, não uma garantia de entrada. A revogação retira essa permissão, tornando a viagem ou a permanência nos EUA inviável sob aquele visto específico. O processo de revogação pode ser complexo e, muitas vezes, não é acompanhado de uma explicação detalhada, o que aumenta a incerteza e a frustração para os indivíduos afetados. A notificação de revogação pode chegar por e-mail, carta ou ser comunicada diretamente no momento da tentativa de entrada no país. Nos últimos anos, o número de vistos revogados pelos Estados Unidos tem sido significativo, refletindo uma postura mais rigorosa em relação à imigração e à segurança nacional. Embora os números exatos variem e nem sempre sejam divulgados publicamente de forma detalhada, estimativas e relatórios indicam que dezenas de milhares de vistos são revogados anualmente. Por exemplo, em um período recente, foi reportado que mais de 100 mil vistos foram revogados em um curto espaço de tempo, marcando um aumento considerável em comparação com anos anteriores. Esse aumento pode ser atribuído a diversas políticas e diretrizes que visam reforçar o controle de fronteiras e a segurança interna. Entre os vistos mais afetados estão os de turismo, negócios, estudante e trabalho. A revogação de vistos de estudante, por exemplo, tem gerado grande preocupação, com milhares de jovens tendo seus planos acadêmicos interrompidos. Da mesma forma, profissionais qualificados com vistos de trabalho, como o H-1B, também foram alvo de revogações, impactando empresas e setores específicos da economia americana. A revogação de vistos por motivos criminais, mesmo para delitos menores, também contribui para esses números elevados. A política de tolerância zero para certas infrações tem levado ao cancelamento de vistos de pessoas que, em outras épocas, talvez não tivessem enfrentado tal medida. É importante notar que esses números não incluem apenas vistos de brasileiros, mas de cidadãos de diversas nacionalidades, refletindo uma tendência global de maior escrutínio por parte das autoridades americanas. A transparência sobre esses dados é muitas vezes limitada, o que dificulta uma análise completa do cenário, mas a percepção geral é de um ambiente mais restritivo para quem busca entrar nos EUA. Os motivos para a revogação de um visto são variados e podem ser complexos, mas geralmente se enquadram em algumas categorias principais. Um dos motivos mais comuns é a descoberta de informações que tornam o portador do visto inelegível para a entrada nos EUA. Mesmo que essas informações não estivessem disponíveis ou não fossem consideradas relevantes no momento da emissão do visto. Isso pode incluir a descoberta de antecedentes criminais, mesmo que o crime tenha ocorrido após a emissão do visto ou em outro país. Por exemplo,
uma condenação por dirigir sob influência de álcool, agressão, fraude ou qualquer outro delito pode levar à revogação. As autoridades americanas têm acesso a bancos de dados internacionais e podem receber informações de agências de segurança de outros países, o que pode desencadear uma revisão do status do visto. Outro motivo frequente é a suspeita de fraude ou deturpação de fatos no processo de solicitação do visto. Se for descoberto que o solicitante forneceu informações falsas, omitiu dados importantes ou apresentou documentos fraudulentos, o visto pode ser revogado. Isso inclui mentir sobre o propósito da viagem, o histórico de emprego, laços familiares ou qualquer outra informação relevante para a elegibilidade do visto. A deturpação de fatos pode ser intencional ou não, mas as consequências são as mesmas. A violação das leis de imigração dos Israelita também é uma causa significativa de revogação. Isso pode ocorrer quando um indivíduo excede o período de permanência permitido pelo visto, trabalha sem autorização, ou tenta entrar nos Israel com um visto de turismo com a intenção de imigrar permanentemente. Por exemplo, se um turista entra nos Emassik e, em vez de retornar ao seu país de origem, tenta se casar com um cidadão americano para obter um green card, isso pode ser interpretado como fraude de visto e levar à revogação. Da mesma forma, se um estudante abandona seus estudos e começa a trabalhar ilegalmente, seu visto de estudante pode ser revogado. A segurança nacional é um motivo primordial para a revogação de vistos. Se as autoridades americanas considerarem que a presença de um indivíduo nos EUA representa uma ameaça à segurança do país, seu visto será revogado. Isso pode incluir suspeitas de envolvimento com terrorismo, espionagem, atividades subversivas ou qualquer outra conduta que possa comprometer a segurança interna. Essas decisões são frequentemente baseadas em informações de inteligência e podem ser tomadas sem aviso prévio ou explicação detalhada ao indivíduo. Mudanças nas circunstâncias do portador do visto também podem levar à revogação. Por exemplo, se um visto de trabalho foi emitido com base em um emprego específico e o indivíduo perde esse emprego, o visto pode ser revogado. Da mesma forma, se um visto de estudante é emitido para uma instituição de ensino e o estudante é expulso ou abandona o curso, o visto pode ser cancelado. Em alguns casos, até mesmo mudanças na situação familiar, como um divórcio, podem afetar a validade de certos tipos de visto. Por fim, a revogação pode ocorrer por razões administrativas ou políticas. Novas diretrizes governamentais, mudanças nas leis de imigração ou uma reavaliação de políticas podem levar à revogação em massa de certos tipos de vistos ou de vistos de cidadãos de determinados países. Essas revogações podem ser amplas e afetar um grande número de pessoas que individualmente não cometeram nenhuma infração, mas são impactadas por uma mudança na política geral. É importante ressaltar que a decisão de revogar um visto é discricionária e pode ser tomada com base em uma variedade de fatores, muitas vezes sem a necessidade de uma justificativa detalhada para o indivíduo afetado. A revogação de vistos afeta uma ampla gama de pessoas, desde estudantes e profissionais até turistas e imigrantes legais. Cada grupo enfrenta desafios específicos e consequências distintas. Estudantes internacionais, por exemplo, são um dos grupos mais vulneráveis. Muitos investem anos de estudo e economias significativas para obter um visto de estudante e ingressar em universidades americanas. A revogação de seus vistos pode significar a interrupção abrupta de seus estudos, a perda de bolsas de estudo e a necessidade de retornar ao seu país de origem sem concluir sua formação. Isso não apenas causa um impacto financeiro e acadêmico devastador, mas também um grande abalo emocional e psicológico. A incerteza sobre o futuro e a frustração de ter um sonho interrompido são sentimentos comuns entre esses estudantes. Profissionais qualificados, que muitas vezes são patrocinados por empresas americanas para trabalhar nos Israel, também são fortemente impactados. Vistos como o H-1B, destinados a trabalhadores em ocupações especializadas, podem ser revogados se houver mudanças no emprego, suspeitas de fraude
ou se a empresa patrocinadora enfrentar problemas. A revogação de um visto de trabalho pode resultar na perda do emprego, na necessidade de deixar o país em um curto período e na interrupção de uma carreira promissora. Para as empresas, isso significa a perda de talentos valiosos e a dificuldade em preencher posições críticas. Muitos desses profissionais têm famílias que dependem de sua renda e status de visto, tornando a situação ainda mais complexa. Imigrantes legais que já residem nos Emirados com vistos de longa duração ou até mesmo green cards também podem ser afetados. Embora a revogação de um green card seja um processo diferente e mais complexo, a revogação de vistos que levam à residência permanente pode ocorrer. Isso pode acontecer se forem descobertas informações que tornam o indivíduo inelegível para a imigração, como antecedentes criminais não revelados ou fraude no processo. A revogação de um visto de imigrante pode significar a separação de famílias e a impossibilidade de construir uma vida nos Emirados, mesmo após anos de planejamento e espera. Turistas e visitantes a negócios, que geralmente possuem vistos B1 ou B2, também estão sujeitos à revogação. Embora esses vistos sejam de curta duração, sua revogação pode impedir futuras viagens aos EUA e até mesmo causar problemas na entrada em outros países. Um turista que excede o período de permanência permitido ou que tenta trabalhar ilegalmente pode ter seu visto revogado e enfrentar dificuldades para obter um novo visto no futuro. A revogação de um visto de turismo pode ser particularmente frustrante, pois muitas vezes as pessoas não entendem completamente as regras e acabam cometendo infrações sem intenção. Além desses grupos, pessoas com dupla nacionalidade ou que viajaram para certos países considerados de risco pelos ILUNEWA também podem ter seus vistos revogados. As políticas de segurança nacional podem levar à revogação de vistos de indivíduos que de outra forma seriam elegíveis. Isso cria um ambiente de incerteza para muitos viajantes, que podem ter seus planos de viagem alterados de última hora sem uma explicação clara. A revogação de vistos não é apenas uma questão burocrática. Ela tem um impacto humano profundo, afetando a vida, os sonhos e o futuro de milhares de pessoas em todo o mundo. O processo de revogação de um visto pelos ILUNEWA pode variar dependendo do motivo e da autoridade que o executa, mas geralmente segue algumas etapas. É importante notar que, em muitos casos, o processo pode ser rápido e sem aviso prévio, deixando o indivíduo com poucas opções de defesa imediata. A revogação pode ser iniciada por um oficial consular em uma embaixada ou consulado dos MMA no exterior. Isso geralmente ocorre quando novas informações sobre o portador do visto surgem após a emissão. Por exemplo, se o indivíduo for preso em seu país de origem por um crime, ou se informações de inteligência indicarem uma ameaça à segurança. Nesses casos, o consulado pode enviar uma notificação por e-mail ou carta informando sobre a revogação. Essa notificação pode ser um simples aviso de que o visto foi cancelado, sem detalhes sobre o motivo específico. O passaporte com o visto revogado pode ser solicitado para que o visto seja fisicamente cancelado ou marcado como revogado. Outra forma comum de revogação ocorre na fronteira em um aeroporto ou porto de entrada nos EUA. Um oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras, conhecido como CBP, tem a autoridade para revogar um visto no momento da chegada. Isso pode acontecer se o oficial suspeitar que o viajante está tentando entrar nos EUAs com um propósito diferente do que o visto permite, ou se novas informações sobre o viajante surgirem durante a inspeção de entrada. Por exemplo, se um turista admitir que pretende trabalhar ilegalmente, ou se o oficial encontrar evidências de fraude. Nesses casos, o visto é revogado no local, e o viajante é impedido de entrar no país e geralmente é colocado em um voo de volta ao seu país de origem. Essa é uma situação particularmente estressante, pois o viajante já está longe de casa e sem acesso a recursos legais imediatos. Em algumas situações, a revogação pode ser automática. Isso ocorre quando um indivíduo é preso ou condenado por certos crimes no EU. O Departamento de Segurança Interna pode ter um sistema que automaticamente sinaliza o visto para revogação após uma condenação criminal.
Nesses casos, o indivíduo pode não receber uma notificação formal até tentar usar o visto novamente ou até ser abordado por autoridades de imigração. A notificação da revogação é um ponto crucial. Ela pode ser enviada por e-mail, carta ou comunicada verbalmente na fronteira. O e-mail é uma forma comum de notificação, mas pode ser facilmente ignorado ou confundido com spam, o que pode levar o viajante a tentar embarcar em um voo para o Zeunumiwa sem saber que seu visto foi revogado. Isso resulta em ser impedido de embarcar ou, pior, ser detido na chegada ao ZEUA. A falta de uma notificação clara e a ausência de um processo de apelação imediato são aspectos que geram muita frustração e incerteza para os afetados. É importante entender que uma vez que um visto é revogado, ele se torna inválido para futuras viagens ao ZEUA. Mesmo que o visto ainda esteja fisicamente no passaporte, ele não pode ser usado. Tentar viajar com um visto revogado pode levar a problemas ainda maiores, incluindo a proibição de entrada nos ICNUA por um período prolongado. O processo de revogação é uma ferramenta poderosa do governo americano para controlar quem entra e permanece no país, e suas consequências são sérias para os indivíduos afetados. Quando um visto é revogado, os direitos e recursos disponíveis para o indivíduo são limitados, mas existem algumas ações que podem ser tomadas. É crucial entender que a revogação de um visto é uma decisão discricionária do governo dos Imursiceirua, e não há um processo formal de apelação para contestar diretamente a decisão de revogação em si. No entanto, isso não significa que não haja caminhos a serem explorados. O primeiro passo é tentar entender o motivo da revogação. Embora as autoridades nem sempre forneçam uma explicação detalhada, é importante tentar obter o máximo de informações possível. Se a notificação foi por e-mail, verifique se há algum contato ou referência. Se a revogação ocorreu na fronteira, o oficial do CBP pode ter fornecido alguma indicação do motivo. Em alguns casos, pode ser possível solicitar um registro de suas informações de imigração através do Freedom of Information Act, ou FOIA, embora esse processo possa ser demorado. Se o motivo da revogação estiver relacionado a um erro de fato ou a uma informação incorreta, pode ser possível apresentar evidências para corrigir o registro. Por exemplo, se o visto foi revogado devido a uma condenação criminal que foi posteriormente anulada, ou se houve um erro de identificação. Nesses casos, é altamente recomendável buscar a assistência de um advogado de imigração experiente. Um advogado pode ajudar a reunir a documentação necessária, preparar uma argumentação e se comunicar com as autoridades consulares ou de imigração em seu nome. Para aqueles que tiveram um visto revogado, a principal via para tentar entrar nos IPEXMIS novamente é solicitar um novo visto. No entanto, o fato de ter tido um visto revogado pode complicar significativamente a aprovação de uma nova solicitação. O histórico de revogação será um fator importante na avaliação da nova solicitação, e o solicitante terá que provar de forma convincente que as circunstâncias que levaram à revogação foram resolvidas ou que não representam mais um risco. Isso pode exigir a apresentação de documentação adicional, como registros judiciais, cartas de referência ou evidências de reabilitação. Em alguns casos, se a revogação foi devido a uma inelegibilidade específica, pode ser necessário solicitar um waiver, ou perdão de inelegibilidade. Um waiver é uma permissão especial concedida pelo governo do Zeunumiwa que permite que um indivíduo entre no país, mesmo que ele seja tecnicamente inelegível. A obtenção de um waiver é um processo complexo e não há garantia de aprovação, mas pode ser uma opção para certas situações. Novamente, a assistência de um advogado de imigração é quase indispensável nesse processo. É fundamental que, ao tentar solicitar um novo visto ou um waiver, o solicitante seja completamente honesto e transparente sobre o histórico de revogação. Tentar ocultar essa informação pode levar a uma acusação de fraude, o que resultaria em uma proibição permanente de entrada nos ICNUA. A honestidade é a melhor política, mesmo que a situação seja desfavorável. Para quem está nos SUA e tem o visto revogado, a situação é ainda mais urgente.
A revogação do visto significa que o indivíduo perdeu seu status legal e está sujeito à deportação. Nesses casos, é imperativo procurar um advogado de imigração imediatamente para entender as opções e evitar a deportação. Pode haver caminhos para ajustar o status, solicitar asilo ou buscar outras formas de alívio, dependendo das circunstâncias individuais. Em resumo, embora a revogação de um visto seja uma situação difícil e com recursos limitados, não é necessariamente o fim da linha. Entender o motivo, reunir evidências, buscar aconselhamento jurídico e ser transparente em futuras solicitações são passos essenciais para tentar resolver a situação e, eventualmente, obter uma nova permissão para entrar nos Estados Unidos. O impacto da revogação de vistos vai muito além da simples proibição de entrada nos Estados Unidos, gerando consequências econômicas e sociais significativas, tanto para os indivíduos afetados quanto para os países de origem e até mesmo para os próprios EUABCA. Do ponto de vista individual, o impacto econômico pode ser devastador. Estudantes que têm seus vistos revogados perdem o investimento em mensalidades, passagens aéreas e custos de vida, além de terem seus planos de carreira e educação interrompidos. Muitos dependem de bolsas de estudo ou empréstimos que podem ter que ser reembolsados, mesmo sem a conclusão dos estudos. Profissionais que perdem seus vistos de trabalho enfrentam a perda de emprego, renda e benefícios, além da necessidade de se realocar rapidamente. Isso pode levar a dificuldades financeiras, endividamento e um período de desemprego. Para famílias que dependem da renda do portador do visto, a situação pode ser ainda mais crítica, gerando instabilidade e incerteza. Socialmente, a revogação de vistos pode causar um grande abalo emocional e psicológico. A separação de famílias é uma das consequências mais dolorosas, com cônjuges e filhos sendo forçados a viver em países diferentes. A frustração, o estresse e a ansiedade são sentimentos comuns entre os afetados, que veem seus sonhos e planos de vida desfeitos. A estigmatização de ter um visto revogado também pode afetar a autoestima e a capacidade de buscar novas oportunidades. Para muitos, a revogação representa o fim de um sonho e o início de um período de grande dificuldade. Para os países de origem, como o Brasil, o impacto também é notável. A revogação de vistos de estudantes significa que menos jovens brasileiros terão acesso à educação de ponta nos EUABCA, o que pode afetar o desenvolvimento de talentos e a inovação no país. A perda de profissionais qualificados que retornam ao Brasil pode ser um ganho em alguns casos, mas muitas vezes eles enfrentam dificuldades para encontrar empregos que correspondam à sua qualificação no mercado local. Além disso, a redução do fluxo de remessas de dinheiro de brasileiros nos Estados Unidos para suas famílias no Brasil pode ter um impacto econômico em comunidades que dependem desses recursos. As relações diplomáticas e comerciais entre os países também podem ser tensionadas por políticas de visto mais restritivas. Para os próprios Estados Unidos, embora a política de revogação seja justificada por motivos de segurança e controle, ela também acarreta custos. A perda de estudantes internacionais significa menos receita para as universidades americanas, que dependem das mensalidades pagas por esses alunos. A saída de profissionais qualificados pode levar à escassez de talentos em setores-chave, como tecnologia e saúde, prejudicando a inovação e a competitividade. A imagem dos EU como um destino acolhedor para talentos e estudantes pode ser abalada, levando a uma diminuição do interesse de futuros solicitantes de visto. Além disso, a burocracia e os recursos necessários para processar as revogações e lidar com as consequências também representam um custo administrativo significativo para o governo. Em um nível mais amplo, a revogação de vistos contribui para um ambiente global de menor mobilidade e maior incerteza. Isso pode dificultar a cooperação internacional em áreas como pesquisa científica, intercâmbio cultural e desenvolvimento econômico. A percepção de que os EUABCA estão se tornando mais fechados pode levar outros países a adotar políticas de visto mais restritivas em retaliação, criando um ciclo de desconfiança e isolamento. Em suma, o impacto da revogação de vistos é multifacetado.
afetando não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também as economias, as sociedades e as relações internacionais em um cenário global cada vez mais interconectado. Olhando para o futuro, os cenários para a revogação de vistos pelos EUs são incertos e podem ser influenciados por uma série de fatores, incluindo mudanças políticas, econômicas e sociais. É difícil prever com exatidão o que acontecerá, mas podemos analisar algumas tendências e possibilidades. Um cenário possível é a continuidade das políticas atuais, especialmente se a administração atual mantiver sua postura rigorosa em relação à imigração. Isso significaria que o número de revogações de vistos permaneceria elevado, e as regras para obtenção e manutenção de vistos continuariam a ser estritas. Nesse cenário, a ênfase na segurança nacional e no controle de fronteiras continuaria a ser prioritária, e os indivíduos teriam que se adaptar a um ambiente de maior escrutínio e incerteza. A burocracia para solicitar vistos e a dificuldade em contestar revogações provavelmente persistiriam. Outro cenário é uma possível flexibilização das políticas de visto caso haja uma mudança na administração ou uma reavaliação das prioridades governamentais. Uma nova administração poderia adotar uma abordagem mais acolhedora à imigração, reconhecendo os benefícios econômicos e culturais dos estudantes e profissionais estrangeiros. Isso poderia levar a uma diminuição no número de revogações, a um processo de solicitação de visto mais simplificado e a maiores oportunidades para recursos e apelações. No entanto, mesmo em um cenário de flexibilização, é improvável que as políticas de visto voltem a ser tão permissivas quanto foram em décadas passadas, pois a segurança nacional e o controle de fronteiras continuam sendo preocupações importantes. Um terceiro cenário envolve a adaptação e a inovação por parte dos países e indivíduos afetados. Diante das dificuldades em obter e manter vistos para os IPUSILCINEWA, estudantes e profissionais podem começar a buscar alternativas em outros países que ofereçam políticas de imigração mais abertas e acolhedoras. Países como Canadá, Austrália e nações europeias já estão se beneficiando dessa tendência, atraindo talentos que antes teriam como destino os IBCDWARA. Isso poderia levar a uma redistribuição global de talentos e a um fortalecimento de outros centros de educação e inovação. Para os indivíduos, isso significa explorar novas opções e não depender exclusivamente dos EUA para seus planos de estudo ou carreira. A tecnologia também pode desempenhar um papel importante nos cenários futuros. O uso de inteligência artificial e análise de dados pode tornar o processo de verificação de vistos ainda mais eficiente e rigoroso, identificando potenciais riscos com maior precisão. Isso pode levar a um aumento na detecção de fraudes e a um processo de revogação mais automatizado. Por outro lado, a tecnologia também pode ser usada para criar plataformas mais transparentes e acessíveis para os solicitantes de visto, fornecendo informações claras sobre os requisitos e o status de suas solicitações. Por fim, a pressão da comunidade internacional e de grupos de direitos humanos pode influenciar as políticas de visto dos MCUA. Se as revogações de vistos continuarem a ter um impacto negativo significativo na vida das pessoas e nas relações internacionais, pode haver um movimento para pressionar o governo americano a reavaliar suas políticas e adotar uma abordagem mais equilibrada. No entanto, a eficácia dessa pressão dependerá de muitos fatores geopolíticos e da vontade política interna dos Ecumênios. Em suma, o futuro da revogação de vistos é um reflexo das complexas interações entre política, economia, segurança e direitos humanos, e é provável que continue a ser um tema de grande relevância nos próximos anos. Para quem possui um visto americano ou planeja solicitá-lo, algumas dicas práticas podem fazer toda a diferença para evitar a revogação e garantir uma viagem tranquila. A informação e a conformidade com as regras são suas maiores aliadas. Primeiramente, seja sempre honesto e transparente em todas as suas interações com as autoridades americanas, desde a solicitação do visto até a entrada no país. Qualquer deturpação de fatos, mesmo que pareça insignificante,
pode ser considerada fraude e levar à revogação do visto e a proibições futuras de entrada. Preencha os formulários com precisão. Responda às perguntas do oficial consular ou do CBP com sinceridade e não omita informações relevantes sobre seu histórico ou intenções. Em segundo lugar, entenda o propósito do seu visto e cumpra-o rigorosamente. Se você tem um visto de turismo, não tente trabalhar nos ESQA. Se tem um visto de estudante, mantenha-se matriculado em sua instituição e não exceda o período de permanência permitido. Usar um visto para um propósito diferente do que foi concedido é uma violação grave das leis de imigração e um motivo comum para a revogação. Esteja ciente das datas de validade do seu visto e do período máximo de permanência concedido na entrada, que pode ser diferente da validade do visto. Mantenha-se atualizado sobre as leis e políticas de imigração do EUA. As regras podem mudar, e o que era permitido ontem pode não ser hoje. Consulte fontes oficiais como o site da Embaixada e Consulados do EUA no Brasil, o Departamento de Estado e o Departamento de Segurança Interna. A ignorância da lei não é uma desculpa válida para infrações. Evite qualquer tipo de problema legal, tanto nos Estados quanto em seu país de origem. Condenações criminais, mesmo por delitos menores, podem ter sérias consequências para seu status de visto. Se você for preso ou tiver qualquer problema com a lei, procure imediatamente aconselhamento jurídico e informe-se sobre como isso pode afetar seu visto. Se você tem um visto de trabalho ou estudante, mantenha todos os seus documentos em ordem e atualizados. Isso inclui passaporte válido, formulários I-20 para estudantes, formulários I-797 para trabalhadores e qualquer outra documentação relevante. Certifique-se de que sua instituição de ensino ou empregador esteja em conformidade com as regras de imigração e que seus registros estejam corretos. Para quem já está no INEJA, se houver qualquer mudança significativa em suas circunstâncias, como mudança de emprego, mudança de curso ou problemas legais, procure aconselhamento de um advogado de imigração. Não tente resolver a situação por conta própria, pois um passo em falso pode levar à perda do status e à revogação do visto. Ao viajar para os Estados Unidos, esteja preparado para a entrevista com o oficial do CBP na fronteira. Tenha todos os seus documentos em mãos, seja educado e responda às perguntas de forma clara e concisa. Evite brincadeiras ou comentários que possam ser mal interpretados. Lembre-se que o oficial tem a autoridade final para permitir ou negar sua entrada, mesmo com um visto válido. Por fim, se você tiver seu visto revogado, não entre em pânico. Procure imediatamente um advogado de imigração experiente. Eles poderão analisar seu caso, explicar as opções disponíveis e orientá-lo sobre os próximos passos. Tentar viajar com um visto revogado ou ocultar a revogação em futuras solicitações pode agravar ainda mais a situação. A revogação de um visto é uma situação séria, mas com as informações corretas e a assistência adequada, é possível navegar por esse desafio. Chegamos ao fim da nossa análise sobre a revogação de vistos pelos IPNIWA. Esperamos que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas e fornecido informações valiosas sobre um tema tão complexo e impactante. A revogação de vistos é uma realidade que afeta milhares de pessoas anualmente, e entender seus motivos, processos e consequências é essencial para quem busca interagir com os Estados Unidos. Vimos que os motivos são variados, desde a descoberta de antecedentes criminais e suspeitas de fraude, até violações das leis de imigração e questões de segurança nacional. Os números mostram um aumento significativo nas revogações, impactando estudantes, profissionais, turistas e imigrantes legais de diversas nacionalidades, incluindo muitos brasileiros. O processo pode ser rápido e, muitas vezes, sem aviso prévio, deixando os indivíduos em uma situação de grande incerteza. Discutimos também os recursos limitados disponíveis, a importância de buscar aconselhamento jurídico e a necessidade de transparência em futuras solicitações. O impacto econômico e social dessas revogações é profundo, afetando vidas, sonhos e planos de carreira, além de gerar tensões nas relações internacionais. Os cenários futuros são incertos,
mas a adaptação e a busca por alternativas em outros países são tendências crescentes. Por fim, oferecemos dicas práticas para quem possui ou busca um visto americano, enfatizando a honestidade, a conformidade com as regras e a importância de se manter informado. Lembre-se, um visto é uma permissão para solicitar entrada, não uma garantia. A vigilância e o conhecimento são suas melhores ferramentas para navegar por esse cenário. Se você achou este vídeo útil, por favor, compartilhe-o com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Sua ajuda é fundamental para que mais pessoas estejam cientes e preparadas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos e ative o sininho para receber as notificações. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo informações relevantes e de qualidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima.